Só no 4G mesmo. Já tá, já tá ao vivo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Vamos esperar a turma toda entrar aí. Catanduva. Olá, Henrique. Oi, Dani. Professor Otávio, tudo bem? Oi, Ana Carolina. Oi, Manu, tudo bem com você aí? Legal, muita gente nova, muita gente conhecida também. Obrigado, Dani, para vocês aí uma feliz Páscoa. Professora Lígia, muito frio em Caxias, na Serra Gaúcha. Hoje a nossa convidada é tua conterrânea, né? Lígia também de Caxias. Professor Anderson. Fala, Léo. Cadê o Léo aí? Olá, Fer. Tô esperando aí o horário certinho para começar, às 7 horas. Pedro, como está? Tudo bem aí com vocês? Boa noite, boa noite. A turma tá entrando aí. Hoje a gente quer dar uma turbinada aí nessa galera. Tudo bem, Fer? Como é que tá aí os treinos parados? Oi, Caio. Oi, Thales. Professora Lígia, online. Oi, Tati. Fala, Pedro. Boa noite. Tudo certo aí com vocês? Todo mundo seguro? Todo mundo livre aí do bichinho? Que a gente também está mantendo quarentena, né? E havia uma expectativa do governo de Santa Catarina liberar as piscinas aí, né? Mas a decisão saiu ontem e fica fechado até 31 de maio. Então segue até 31 de maio em Santa Catarina, né? E foi um dos primeiros estados aí que começou. Olá, professor Jorge, como está, Uruguai? Saludos, un gusto tê-lo acá con nosotros. Espero que comprenda nuestro portugués, pero si no, me pregunte que estamos a responder. Nico Martinez também, de Montevidéu, fala bem, Brusque. Boa noite, Lígia. Oi, boa noite. Tá de Tudo bom? camisa gold aí também? Tu é uma Mas gold? sempre sou uma gold. Sempre. Muito bem. Muito bem, estamos bem, vai. Super. Tudo super. Então, pessoal, que horas são aí, Lígia? São 7 horas? Aqui ainda não, falta 2 para 7. 2 minutos. Sí. O Ah, pessoal qué tá. bueno, profe. Comprende todo. Ah, sí, no hay problema. 10 anos. Porque breve vamos ter que hacer trilingüe, inglês, espanhol e português. Muita gente de todo lado. Cadê o Léo, Cris? Muito bem, pessoal. Olha só. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Eu espero que vocês tenham deixado o coelhinho de lado agora para serem golds, né? Porque agora vamos começar a trabalhar. Nós, desde fevereiro, estamos fazendo essas lives. Cada
toda quarta-feira e todo o domingo tem um tema muito especial que a gente escolhe para falar para todos vocês aí, para nadadores, para professores, para pais, para treinadores que estão vendo a gente aí. Hoje é um domingo especial de Páscoa, né? É muito importante que vocês entendam que estes conteúdos que a gente tem passado aqui são conteúdos exclusivos que eu só passo na Clínica Gold. Então, vocês estão sendo privilegiados e eu quero que vocês aproveitem muito isso, ok? Então, aproveitem esse conteúdo, porque esses conteúdos a gente só fala lá nas Clínicas Gold. Zagonel, como é que tá a turma toda aí? Vi o Léo entrando, Antônio, boa noite para todo mundo. Então, uma feliz Páscoa. Estamos começando mais uma live, dessa vez turbinando a mente dos nadadores e das pessoas também que estão nos ouvindo. A gente está realmente numa nova ordem mundial, né? Tudo isso que vem acontecendo no mundo não tem manual. Nós não sabemos como vamos proceder e o que vai acontecer. Então, baseado na possível volta, porque eu penso sempre na frente, quem pensa na frente tenta ajudar quem está do lado ou quem vem depois. Então, baseado nessa ideia que eu gosto de andar na frente, eu escrevi essa semana um artigo no meu blog enumerando uma série de procedimentos que os atletas têm que tomar, aliás, que têm que se conscientizar que terão que tomar daqui para frente. Esses procedimentos não são muito diferentes do que já vinha sendo feito, né? E eu venho falando sempre sobre a imunidade. O atleta, quando treina, ele baixa a imunidade. Eu não vou entrar em todo esse tema de novo, mas a gente pode repetir esta live que foi lá no início, em fevereiro. Então, agora, baseado no que está acontecendo, não existe um manual. Então, diretores de clubes, treinadores, administradores de escolas de natação e os pais vão ter que ter um completo entendimento da natação futura. Não vai ser nunca mais a mesma coisa. Porque se tem um vírus que é o 19 sendo combatido, vai aparecer o 20, o 21, o vírus 30. Então, nós temos que realmente mudar tudo daqui para frente. Então, vocês leiam lá no meu blog, quem não teve a oportunidade de ler, os procedimentos mínimos que vocês vão tomar. Então, inclusive, citei que os pais, mesmo achando que são sócios dos clubes, não vão mais poder também permanecer nas piscinas olhando os treinos dos atletas. Não é que nós, treinadores, não queremos, mas a gente tem que minimizar o risco desses atletas e, inclusive, resguardar os profissionais que vão estar na beira da piscina atendendo vocês, nadadores, os seus filhos, os seus clientes, vão ter que ser protegidos também. Então, aqueles procedimentos que eu coloquei lá, de não entrar com calçado, trocar um chinelo, tudo isso, os professores, treinadores usarem máscaras. Então, realmente vai ser uma mudança radical daqui para frente. Tá? Pessoal, boa noite aí para quem entrou, uma feliz Páscoa. Então, volto a dizer para vocês que vocês agora vão receber conteúdos que a gente considera muito importantes e que nós só trabalhamos com quem está nas clínicas Gold de natação. Tá?
Então, a gente quer resgatar o foco, já começar a implantar um novo foco para os treinamentos que vão iniciar. A gente não sabe ainda quando. É possível que junho, é possível que julho, é possível que alguns lugares em agosto. Tá? Então, volto a repetir, havia uma expectativa de começar a natação, as academias, clubes abrir aqui em Santa Catarina, mas ontem o governador também limitou ou proibiu até o dia 31 de maio. Então, nós estamos na expectativa de 1º de junho, o estado que começou primeiro aí as quarentenas. Então, obrigado a todos vocês aí. E qual é o objetivo, então, da nossa live? É fortalecimento mental. Nós queremos aumentar a autoestima das pessoas, dos atletas, e seguir fornecendo conhecimentos relevantes das clínicas Gold de natação para vocês que já vieram ou nunca participaram da clínica, estão sendo muito beneficiados. Então, eu queria chamar a Lígia, aí que está online, para a Lígia fazer a sua apresentação pessoal, para vocês que não conhecem ela ainda, conhecê-la. Lígia, muito obrigado aí por estar ao vivo na live aí com a gente. Oi. Bora lá, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Não? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando tu me convidou. Tu tá me ouvindo? Sim. Sim. Tô? E tu tá me ouvindo? Então, tudo certo. Tá, beleza. Então, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que é um momento realmente que a gente está passando que ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, quanto mais a gente conseguir se preparar, principalmente de forma mental, melhor vai ser. Então, muito boa noite a quem está entrando, a quem já entrou. Quem não me conhece, então, vou me apresentar. Eu sou a Lígia. Eu, de formação, eu sou fonoaudióloga. Trabalho com neurocomunicação, que é como que eu consigo ter uma comunicação melhor comigo para que eu consiga ter os resultados que eu desejo. Sou coach, sou treinadora mental de atletas também. Sou atleta master de natação. Então, já participei de brasileiros, de sul-brasileiros, de sul-americano. Fui atleta e eu acho que a pior parte da minha vida de atleta foi quando eu fui atleta deste professor que você fala aí. Tá demitida. Foi uma fase muito intensa, onde acho que muito do que eu trabalho hoje, acho que muito do que eu coloco hoje, inclusive na minha profissão, muito eu aprendi lá naquela época com o César, e muito do que eu coloco hoje aqui nos meus treinamentos, na natação, vem muito tudo que eu aprendi lá naquela época. Então, para mim, realmente, é uma honra poder dividir com ele este trabalho, poder estar fazendo parte das clínicas Gold, eu acho isso fantástico. Então, estou aí para a gente ver o que a gente pode fazer aí para ajudar, para turbinar a mente de vocês aí, da melhor forma possível. Joia, Lígia. Então, assim, ó, a gente, para vocês entenderem, nós estudamos um pouco este roteiro que a gente vai falar, né? E associado às minhas ideias, eu vou provocar o conhecimento e a informação, a experiência da Lígia. Então, a dica número 1 que a gente quer falar para os nadadores e até para os professores é sobre metas, tá? Então, quando nós temos objetivos, nós temos metas. E qual seria o nosso objetivo hoje na natação? Qual é o objetivo de você atleta, de você treinador? O primeiro objetivo, óbvio, é voltarmos às piscinas, voltarmos à natação. Agora,
não está marcada a nossa volta. Então, pode ser que alguns lugares voltem antes do que os outros. Quando eu escrevi o artigo sobre os procedimentos que os atletas devem ter, né, que eu já falei para vocês no meu blog, uma mãe de uma nadadora, que é médica, entrou em contato comigo e falou: nossa, que legal, eu já tinha proposto para os treinadores e até para uma determinada federação quais seriam os procedimentos. Porém, aqui onde nós estamos é muito quente, né? Então, o Brasil é um país continental e há pelo menos duas regiões bastante distintas, a região do calor e a região do frio. No caso, agora, nós estamos entrando no inverno aqui e essa semana a temperatura baixou bastante. Por isso eu volto a falar da imunidade. Então, dependendo de temperatura e de casos, né, que houverem nos seus estados, nas suas cidades, alguns serão liberados antes ou depois para nadar. Então, a nossa meta, ela já está diferente da meta que nós entramos no início do ano. E por quê? Porque nós não sabemos quando vamos voltar e quando vamos competir. É provável que só terão competições no final do ano. E algumas competições no final do ano serão muito importantes para quem? Para nadadores que querem vagas nas seleções brasileiras, juvenil A e B, que é o sul-americano o ano que vem, se houver, e os campeonatos sul-americano e mundial escolar, se houver tempo de fazer uma seletiva. Ou seja, se você tinha uma meta para 2020 de um resultado X, é muito provável que a gente não consiga concretizar esta meta. Mas não é que eu estou dizendo que você não vai fazer, você não vai conquistar. É porque o tempo reduzido talvez não permita aquele grau de treinamento que você queria na sua meta inicial. Então, com isso, muitos nadadores vão ter que recompor as suas metas. E isso é o que a gente quer falar, é isso que a gente quer ensiná-los, ajudá-los, dar suporte a estas metas que estão prejudicadas neste caminho, entenderam? Que nós não podemos, né? Por exemplo, imagine que a sua meta é construir um prédio, né? Você começou a construir o prédio em janeiro e quer em dezembro, novembro, prédio terminado. Mas, durante 6 meses, não apareceram os seus construtores, o engenheiro, o pedreiro, não lhe entregaram cimento, não lhe entregaram as portas e não pôde crescer este prédio, mas ele está lá, a base já está feita. Então, significa que nós temos que esperar um pouco mais. E aí é que entra a Lígia. Então, vamos ver o que a gente pode fazer realmente para que a gente consiga... Talvez a gente tenha que mudar algumas coisas, como o César comentou, e como que a gente consegue se manter no foco e no comprometimento de realmente a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente está se propondo. Mas então, antes de eu falar um pouquinho sobre as metas, o que eu quero lembrar com vocês? Bom, mas espera aí, antes disso. Quero que vocês peguem aí papel e caneta. Eu esqueci. Peguem aí, ó. Tá demitido. Então aí, ó, peguem caneta, papel e me deem um ok aí quem é que pegou caneta e papel para vocês anotarem aí o que a gente vai estar conversando. Não tá aparecendo. Bora, ali, vamos...
Vamos lá, todo mundo pegando papel e caneta. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para o meu amigo André, melhor cerveja do Brasil, lá de Indaial. Clara Barreto, adoro suas lives. Obrigado, Clara. Eu adoro mais você ainda nas lives. Oi, Ariane. Fala, professor Ed. Oi, Noeli. Estou vendo aqui. Noeli Nadadores tá Nueva aí. Generación. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde ustedes son? Professora Noeli, Tainá. Professora Lígia. Muita gente aí. Carol, como está você em Santa Maria? Um abraço para o Antônio. Pegaram caneta e papel aí? Bora lá, pessoal. Oi, Beth. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos? Pegaram caneta e papel aí, agora manda bala, Lígia. Então vamos lá. Então, olha só, antes da gente falar especificamente das metas, o que eu quero lembrar para vocês? Que a nossa mente é quem controla a ansiedade, que fortalece a nossa confiança, ou seja, é a mente que nos oferece todos os recursos que a gente tem para a força mental. Então, para que a gente possa desenvolver habilidades como concentração, foco, enfim. E quem é que controla a mente? É você. E mais ninguém. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a utilizar a mente da melhor forma possível. E eu preciso aprender a utilizá-la a meu favor. Tá? E é isso que é o nosso objetivo aqui hoje, realmente é ensinar vocês a utilizar metas, nesse sentido de construir metas a seu favor. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero chamar com relação às metas é pensar, quando a gente vai escrever uma meta, então talvez vocês tenham o objetivo de vocês ali, aí eu vou traçar uma meta. É eu pensar no que eu quero e não no que eu não quero. Por que eu estou falando isso? Porque eu escuto, às vezes, com frequência, as pessoas comentarem assim, eu não quero mais nadar daquele jeito, ou eu não quero fazer tal tempo, ou eu não quero fazer isso, ou fazer aquilo. Não, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar a minha mente a pensar no positivo, a pensar no que ela quer. Então, o primeiro ponto que vocês têm que começar a fazer é traçar a meta de vocês pensando no que vocês querem, tá? Por que isso? Porque o que importa é o momento que a gente está vivendo, é o nosso momento presente, né? Então, o que importa, o que vai fazer com que eu alcance os meus objetivos que estão lá no futuro, é o que eu estou aqui no meu presente, é o que eu escrevo, o que eu penso no meu momento. Se eu treinar a minha mente a pensar desta forma, eu vou estar mudando o foco dos eventos ruins, das situações negativas que passaram, para o que realmente importa. Aí eu quero que vocês anotem uma coisa, fazendo um parênteses. Que tudo o que a gente bota, o foco, que a gente bota a atenção, aumenta. Então, anota aí, de novo. Aonde eu coloco o meu foco, a minha atenção, isso aumenta. Então, se eu estou colocando o meu foco no que eu não quero, o que vai acontecer? Isso vai aumentar. Então, eu tenho que pensar, se eu passei por um evento ruim, por alguma coisa negativa, isso já passou. Então, isso tem que servir como um aprendizado para mim. Mas não eu colocar o foco nisso. Eu preciso botar o meu foco na onde eu quero chegar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês sempre pensem quando forem traçar um objetivo. Certo? Bom, o segundo ponto, ainda com traçar os objetivos, que vai ajudar vocês também a alcançar as metas, é a gente fazer várias metas pequenas. Imaginem comigo, imagina que vocês vão subir uma longa escada. E o objetivo principal, qual que é? É alcançar o topo da escada. Mas para que a gente consiga chegar lá no topo, o que eu preciso? Eu preciso subir degrau por degrau. Ou talvez a cada 2, a cada 3 degraus. Mas eu preciso passar por esse passo até chegar lá em cima. Isso você tem que fazer com os seus objetivos também. Então, criar pequenas metas como se fossem esses degraus, que vão fazer você chegar lá no topo da escada.
Isso é super importante porque isso vai fazer com que você se sinta mais motivado, pois você verá o quê? Os resultados de suas ações. Porque quando a gente cria um objetivo muito grande, que talvez vá demorar um pouquinho para a gente chegar nele, algumas pessoas tendem a se desmotivar com isso. Então, para que eu me mantenha motivada no meu objetivo, eu crio pequenas metas. Pequenas metas para o meu treino, pequenas metas para a minha rotina diária, porque isso vai me manter focado naquilo que realmente interessa. Então, crie o hábito de criar metas diárias para a rotina, metas diárias para os treinos. E nesse momento, eu digo ainda que é mais importante que a gente faça isso, porque ninguém estava esperando por essa situação. E a gente ficar desmotivado, voltando, para a gente perder a motivação é muito fácil, porque, ou seja, eu não estou mais treinando, não estou mais com aquela minha rotina diária de estar sempre indo treinar, de estar vendo os meus colegas, de estar vendo o meu treinador. É muito fácil perder a motivação. E aí, quem tem que estar fazendo treino em casa, um treino físico em casa, às vezes vem aquela preguiça, eu não quero, eu não consigo. Então, se eu treinar, se eu ensinar a minha mente, pensar em objetivos pequenininhos, talvez até para minha rotina diária, isso vai me ajudar muito a chegar no topo da escada, né? E aí colocar o foco realmente aonde interessa. Tá? Então sempre coloque o foco aonde vocês querem, não onde vocês querem chegar. Tá? E outro ponto é muito importante que vocês deixem à vista essas metas. Então, que vocês olhem para essas metas, porque não adianta nada escrever a meta, botar no caderno e fechar o caderno e não enxergar mais. Não, essas metas precisam estar muitas vezes coladas no armário, na porta do guarda-roupa, ou em locais onde você está sempre passando, para que você veja aquelas metas constantemente, tá? Então, só recapitulando aqui com relação às metas, que é a nossa primeira dica aqui com relação às metas. Primeira, pense as suas metas no positivo, no que você quer, tá? E crie o hábito de fazer metas, pequenas metas diárias. Então, isso vai te manter motivado para fazer esses treinos durante o dia. Isso vai te manter motivado a chegar naquela meta maior, tá? Então, vá como se fossem os degraus para a gente chegar lá. O que tu pensa disso, César? Eu acho excelente. Isso aí me remonta à época que eu fui treinador no Canadá e nos Estados Unidos. E lá eles têm esse mote, essa cultura do step by step, que é degrau por degrau. Inclusive, eu falo às vezes nas clínicas, né, que tem aquela música do Michael Jackson, Step by Step, que é uma cultura que eles têm lá, que eles sabem que para eles terem $100, eles têm que juntar o primeiro dólar. É mais ou menos isso. Se você não tem o primeiro dólar, nem o 10º, nem o 20º dólar, você não vai chegar ao 100. O André aqui está ajudando a gente, está falando, né, sobre as metas a curto prazo e longo prazo. É isso aí, Exatamente. André, muito bom. O que a gente quer dizer com o step by step? É exatamente curto e longo prazo, mas as metas diárias. É importante que o atleta se conscientize que vocês devem continuar numa rotina. A gente estudou, conversou com vários profissionais, inclusive médicos, nesta semana, para chegar a este assunto. O que é a rotina que o atleta tem que perceber agora, neste período de quarentena? O atleta tem que continuar dormindo cedo, porque você vai continuar crescendo. O atleta tem que dormir cedo, porque quem vai no Gold sabe do que eu estou falando, né? O Valde e o Júlio, aí de Curitiba, gostam muito desse meu ditado. Das 9 da manhã às 6 da... Desculpe, das 9 da noite às 6 da manhã é que o hormônio do crescimento atua.
E vocês aí devem estar nesta fase da puberdade, do crescimento. Então, não é porque você está sem treinar que você vai quebrar toda a rotina. Nós não estamos em férias. Então, o que precisa? Criar rotinas. Vocês têm que dormir no horário que tem que dormir, atleta tem que dormir, e tem que acordar no seu horário de escola. Isso é muito importante. Ah, e de manhã, tomar o seu café da manhã e estudar, porque vai aparecer as provas, os trabalhos. Eu não sei como é que estão as escolas por aí. Eu não sei, tem colégios mais avançados que os professores estão dando aulas online e o ano está sendo cumprido. Agora, e essas crianças, esses nadadores que estão em escolas com menores recursos e que não têm isso? Então, a uma hora vai bater a conta da escola, a conta que você tem que estudar. Mas e se for junto com o treinamento que você vai ter que recuperar o atraso? Aí não adianta chorar. Então, a rotina, o step by step que a gente está falando, o objetivo do dia a dia é muito importante, porque você tem que continuar cumprindo, almoçar no horário correto, estudar na hora que tem que estudar, que estaria no colégio, dormir e aí treinar o seu trabalho físico, que o seu treinador, o seu preparador enviou para vocês no horário exato que seria o do treinamento. Então, nós vamos conseguir esses trabalhos, estes objetivos, com todos os dias você cumprindo a sua rotina. Escreva aí no seu papel rotina. Eu preciso cumprir a minha rotina. Então é isso que a gente quer falar, né, para vocês, que isso vai construir o seu resultado, embora a gente não tenha essa grande expectativa que seria de treinar um ano todo e vamos treinar meio ano só. Então, Lígia, como é que dá para tratar esta cuca dessa galera aí? O que mais eles podem fazer? O que tu tem aí de gold aí no teu arsenal que a gente pode disparar para essa galera continuar melhorando e ser gold? Um outro ponto, assim, só falando um pouquinho até com relação a essas metas ainda, por isso a importância disso que o César fala, de a gente ter a rotina e o cuidado que vocês têm que ter de não mudar o foco, porque nesse momento é muito fácil a gente colocar o foco em outras coisas que não são importantes. Então, lembra aquilo que eu falei antes, tudo onde a gente coloca o foco aumenta. Então, se vocês começarem a colocar o foco em outras coisas que não no treinamento, tá, Lígia, mas eu não tô treinando. Sim, eu não tô treinando dentro d'água, mas eu tô treinando fora d'água, eu tô fazendo atividades, eu tô tendo uma rotina e eu preciso continuar pensando lá na frente. Por que eu tô fazendo esses meus treinos aqui? Para realmente eu não perder a minha motivação. Então, é eu ensinar minha mente a ficar lá na frente olhando o resultado que eu quero, tá? Bom, e o que mais que a gente pode, né? O que mais que a gente pode puxar aqui e trazer para vocês, né? Que vai talvez dar uma mão nisso, né? Então, já que a gente está falando um pouquinho sobre a própria questão da motivação, o que é importante vocês saberem também? Que os nossos pensamentos, então, os nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande para determinar o estado mental de uma pessoa. Não importa se ela é atleta ou se ela não é atleta. Então, ou seja, o meu pensamento, ele vai influenciar diretamente no meu comportamento. Então, ele vai dar uma... Ele vai dar uma influência no meu pensamento, ele vai passar no meu sentimento e vai passar para o meu comportamento.
Então, se eu me cercar de imagens mentais, de pensamentos desanimadores, tristes, o que vai acontecer? É bem possível que isso se reflita na minha experiência, no meu comportamento. Então, o que eu preciso? Eu preciso me manter num estado mental de recurso. Que quem me conhece sabe que eu falo muito nisso. Que o que é esse estado mental de recurso? É um estado mental que me traz pensamentos fortalecedores, estado mental que me traz recursos para que eu realmente consiga ter um bom funcionamento da minha mente e, em consequência disso, ter um bom funcionamento de toda a minha experiência como um corpo como um todo. Porque eu sempre digo assim, ó, anotem aí, que é uma fórmula. Que um pensamento, ele vai me levar a um sentimento, que ele vai me levar a um comportamento e vai me dar um resultado. Então, de novo, ó, um sentimento... Sim, um pensamento, ele me leva a um sentimento, que me leva a um comportamento e vai me dar um resultado. Então, se eu não estou satisfeita com o meu resultado, o que geralmente a gente faz? A gente vai lá e mexe no comportamento. Tá certo? Eu preciso mexer no comportamento. Mas se eu não mexer no meu pensamento, no que está gerando isso, não adianta. Então eu não posso esquecer de cuidar dos meus pensamentos, porque é eles que vão me dar um sentimento que vai fazer eu ter certo comportamento. E nessa situação que a gente está, é muito fácil de eu simplesmente começar a pensar, ai, não quero mais, não aguento mais, estou desanimado. E aí o que isso tudo vai começar a acontecer? Eu vou ter um sentimento de pessoa desanimada, eu vou ficar sem vontade de seguir com a minha rotina, tanto de escola quanto de treino. Então eu preciso o quê? Eu preciso cuidar, eu preciso estar muito atenta aos meus pensamentos para não deixar que isso aconteça. Então sempre que você perceber que está triste ou que está com algum pensamento desmotivado, que está fazendo com que você não consiga fazer as suas rotinas diárias, faça algo de imediato. É como mudar uma estação de rádio. Se eu estou ouvindo uma música e eu não gosto, o que eu faço? Eu vou lá e procuro uma outra música que me agrade. É a mesma coisa. Se eu perceber que eu estou com pensamentos tristes, de novo, com pensamentos desmotivadores, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar o meu estado mental na hora. E aí, o que eu posso fazer para mudar esse meu estado mental? Eu posso colocar uma música alegre, uma música que me anime. Eu posso mudar a minha postura. Então, quem me conhece também sabe que eu falo muito disso. Porque a minha postura, ela vai ter um reflexo direto na minha mente, no que eu estou sentindo e no que eu estou pensando. Então, se eu estou numa postura recaída, cabeça baixa, desanimada, o que a minha mente entende? Que eu estou desanimada. Então, ela vai me dar recursos para eu continuar fazendo coisas desanimadas. Então, se eu perceber que eu estou com esse sentimento, arruma a postura, coloca a cabeça para cima, os ombros para trás, para que a tua mente entenda que é... Exato, isso aí, muito bem. Para que o quê? Para que a mente entenda que você está o quê? Com recurso, que você está bem, que você está animado, que você está motivado, tá? Então, cuide, vai lá, coloque uma música, mude a postura, faça alguma coisa de forma... positiva. Se você percebeu que tem algum pensamento negativo, às vezes eu não consigo mudar esse pensamento, eu vou falar alguma coisa positiva, porque pode soar uma mentira para mim. Então, por exemplo, assim, eu tenho que ir lá fazer a minha rotina diária, eu tenho que fazer meu treino diário, e eu não quero. Se eu perceber que eu tô falando isso para mim, que eu tô pensando, eu não quero fazer esse meu treino, que saco fazer esse treino, o que eu posso fazer? No final, eu posso colocar alguma coisa positiva. Aí eu falo assim, que saco eu tenho que fazer o meu treino, mas eu consigo. Mas eu tenho força, eu vou lá e faço. Então, eu preciso o quê? Eu preciso mudar alguma coisa na hora, para que eu não me desmotive. Tá? Ajuda muito também fazer isso, trabalhar com o processo de visualização. O que é a visualização? É a gente se imaginar mentalmente, né? Então, a gente se vê mentalmente na situação ou no estado que eu quero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a visualização para me motivar. Então, eu acordo de manhã, não estou afim de acordar cedo, de fazer as minhas tarefas, mas o que eu posso fazer? Eu fecho os meus olhos e imagino como que vai ser o meu dia, como eu quero que seja. Então, eu me vejo fazendo as minhas atividades, as minhas tarefas da escola, fazendo os meus treinos. Se coloque naquilo.
Porque o que que acontece? A nossa mente, ela não entende o que que é realidade e o que que é imaginação. Então, se eu falar para ela que é assim que ela tem que se sentir, ela vai me dar recursos para eu me sentir assim durante o dia. Então, faça isso de manhã, treine a sua mente diariamente para se colocar no seu melhor estado, né? E faça isso para tudo, faça isso para os seus treinos, faça isso para suas rotinas diárias, para suas tarefas, que aí você vai conseguir o quê? Ficar no seu melhor estado. E uma outra coisa bem interessante que eu quero que vocês lembrem, que a gente precisa, na verdade, quando você se sentir desmotivado para fazer alguma coisa, você precisa de somente 5 minutos para sair desta preguiça, porque esse é o tempo que a gente leva para passar a barreira da preguiça. Então, quando eu quero fazer alguma coisa e não consigo, e fico naquela me arrastando, lembre, eu só preciso de 5 minutos com esta força mental para conseguir passar essa barreira da preguiça, porque depois vai. Tanto que é interessante quando a gente pensa em treinamentos, e aí eu quero que o César me diga se eu estou falando a verdade ou mentindo. Às vezes o início do treino é mais complicado, a pessoa tá lá, chega e até sabe engrenar no treino, só que chega um momento que ela engrenou, que passou um tempinho, que aí cada vez ela vai cada vez melhor. Por quê? Porque a mente dela vai entendendo, passou daquela barreira da preguiça e aí vai, ela consegue seguir. Então, para finalizar também esse assunto de a gente trabalhar essa nossa cabeça, é muito importante que vocês criem o hábito de fazer esse trabalho, de treinar a mente de vocês diariamente. Então, assim como vocês têm a rotina da escola, vocês têm a rotina de treinos para fazer diariamente, treinem a mente de vocês diariamente. E não é ficar 4 horas treinando, às vezes de 10 a 15 minutos por dia já é o suficiente. E aí a gente já vai conseguir sentir um resultado muito grande lá na frente. Porque são pequenas ações, são pequenas diferenças de pensamentos, de atitudes que eu vou fazendo no meu dia a dia, e aí eu vou treinando isso. Até que vai chegar um ponto que vocês vão ver que isso acaba sendo natural de vocês. Então, só relembrando, a gente está passando por um momento delicado, sim, estamos. É muito fácil se desmotivar nesse momento? Realmente é. A gente tem que ser realista. Mas a gente também pode fazer coisas para reverter essa situação. Como eu falei antes, as metas. Foque aonde realmente é importante. Não foque nesta parte ruim, nesta parte chata que a gente está fazendo. Mude os seus pensamentos, coloque uma coisa positiva no final do pensamento. Cuide da sua postura, escute uma música que se anime, que fazendo tudo isso eu tenho certeza que logo, logo, logo vocês vão ver os resultados acontecendo, tá? Não sei se o César quer complementar alguma coisa. Muito legal, Lígia, parabéns, é show, é isso mesmo. E uma das coisas que eu gosto de falar para os atletas na clínica é sobre o mindset positivo, né? Este comportamento, esse pensamento, essas atitudes positivas são o que os treinadores querem. É óbvio que o treinador, às vezes, não vai dar um esporro num nadador lá que está bagunçando na raia, atrapalhando o treino do outro, né? E eu gosto de falar isso porque os treinadores adoram que eu dê dura nos atletas, porque eles falam direto muita coisa e os atletas às vezes não cumprem. Estamos sim melhorando este mindset dos nossos atletas. Os nossos atletas estão saindo das clínicas e com comportamentos totalmente diferentes, e a gente quer que vocês sejam líderes nas suas raias, líderes nas suas categorias. Você tem que tomar a atitude de dizer assim, meu querido, a gente está aqui para treinar, né? Então, este é o mindset positivo que um treinador quer dentro da sua equipe. Não quer mais mimimi, não quer mais, desculpa a expressão, os molha-bunda. Porque esses caras não vão dar resultado e não vão ajudar a equipe. Mas eu sempre digo que esta turma que não está tão motivada
podem ser motivados. Esses caras podem melhorar o nosso heavy, né, como a galera chama, eu chamo de reveza, mas agora a turma toda chama de heavy, né? O heavy pode melhorar o heavy, pode pegar final, marcar os pontos. Então, nós queremos que todo mundo suba junto. E aí, você que está me ouvindo, está ouvindo a Lígia, aí o Léo, que já fez, a Bibi, a Manu, eu tenho nadadores de todos os clubes do Brasil, de Pelotas, de Rio Grande até Belém do Pará, que já fizeram clínicas de natação. Então, o que eu quero? O que a gente quer? Desejar, pedir para vocês? Que vocês sejam goldens, que vocês sejam líderes e que vocês procurem ser o número 1 das suas raias. Tá? Puxar o treino e não nadar lá atrás, tomando marola dos outros. Alguém vai ter que estar lá, mas você tem que ser o líder e puxar essa raia toda. Subir de nível a série. Se o cara está fazendo a série de 100 de crawl para 1,40, tá ruim. Ele tem que fazer para 1,35. Depois tem que melhorar. Aí depois os outros... Cada ano que passa, você vai puxando mais gente. Agora, se você não tiver esse foco positivo, o que vai acontecer? Daqui a pouco tem gente que, ao invés de fazer os 100 metros na série que o seu treinador pediu, e sabe quanto é que é 100 metros, meus queridos? E eu vou falar isso na live de chegadas. Aqui, ó, os 100 metros termina na parede. Não termina no T. Não termina. E aí fica todo mundo parado, tapando o último nadador. Então, nós queremos o atleta cumprindo o treinamento. Sabe por quê? Porque quem foi na Clínica Gold, eu mostrei nadador brasileiro na Olimpíada chegando parando. Vocês viram. Então, nós também estamos chegando mal, porque estamos treinando mal. Aonde que entra o mindset positivo? Desta forma. Você agora aí vai lá para o seu clube, quando voltar, vai chegar assim, ó, galera, aqui, ó, nós vamos meter bronca nesse treino, nós não vamos parar, nós vamos virar rápido, nós vamos chegar na parede, se você for o primeiro, terminou a sua série, tocou na parede, sai para o lado para o nadador que vem atrás, chegar no meio, terminar os 100 metros, aí vai saindo até o último chegar. Então, isto é liderança. E eu falo para vocês, isso é ser Gold. Gold não é só ganhar medalha. E o Bai, meu amigo aqui de Brusque, está lembrando uma coisa interessante e que eu escutei agora numa live do meu amigo Emerson Ramírez, que estava fazendo uma live para a América Central. Liderança também nos vestiários, sem sacanagem, sem trote, sem bullying, sem agressões, sem xingamentos, com elogios, com reforços positivos. Então, este mastermind positivo é importante. Isso faz parte das metas, faz parte da motivação, principalmente agora, quando a gente vai voltar meio tempo, né? É como se nós fosse disputar a partida de futebol, mas não teve o primeiro tempo, só vamos ter o segundo tempo. Então, bem lembrado aí para o Bai, o Emerson falou isso hoje também, que muitas vezes nos vestiários, aí para professores, para pais, treinadores, muitas vezes nos vestiários acontece a desistência do nadador, do seu cliente, do seu aluno, do seu atleta. E isso passou com o meu filho numa escola de natação em Porto Alegre quando ele era pequeno, porque ele sofria bullying dos maiores, que ele nadava super bem em relação aos maiores, né? Mas isso eu conto outra história outro dia.
Então é isso, Lígia. Eu acho É, que se tu quiser complementar, quero, eu até quero continua aí. Eu até quero falar com relação a essa atitude positiva, muito bem lembrado ali por ti, pelo rapaz que eu não lembro o nome, mas eu sempre assim, ó, a primeira habilidade, quem me conhece, que eu vi que tem pessoal que está aí, que eu trabalho é essa atitude positiva. E é uma atitude positiva dentro da piscina, mas também fora da piscina. No vestiário, como foi muito bem lembrado, mas também em casa, na escola, nos professores, porque a gente traz essa atitude positiva para dentro da água, para dentro do treino. Então não adianta eu ter uma atitude positiva ali e não ter lá fora. Então, e essa atitude positiva, ela vai desde da forma que eu falo, da forma que eu penso e da forma que eu estou agindo. Então não adianta só ali no treino, eu sei que eu tenho que ter uma atitude positiva, mas eu tenho que ter fora também. E sempre lembrando que nós temos que ser exemplos para os outros. Então, aquilo que o César comentou, não tem mimimi, tô cansado, tô cansado escambau, não tô cansado. Eu aguento, eu tô lá e eu vou ser o exemplo para os meus colegas. Então, mesmo que eu esteja morrendo, mas na verdade a gente nunca está morrendo, porque quem morre primeiro é a nossa mente que se entrega. Então, a gente tem que aprender a não se entregar, porque é ela que para antes do nosso corpo. Então, é a gente ser o exemplo. A gente dá o exemplo dentro da piscina, fora da piscina. Essa atitude positiva, ela é sempre na nossa vida. Tá? Então, é ela que vai dar todo o embasamento para todas as outras habilidades que a gente precisa. Tá? Porque a gente vai encarar o treino de uma forma positiva, a gente vai encarar o descanso de uma forma positiva. E aí, só também lembrando isso que a gente comentou de ter metas a curto e a longo prazo, o que acontece também, o que essa atitude positiva ela vai me ajudar? Porque eu vou condicionar o meu cérebro, vou condicionar a minha mente a olhar o resultado lá na frente. Então, a gente condiciona também a não querer o resultado momentâneo. Porque se eu estou durante um treino e eu cansei, eu estou que não aguento mais, o teu cérebro, a tua mente, o que ela vai fazer? Ela vai te mostrar que se tu parar ali, se tu diminuir, tu vai te sentir melhor, porque tu não vai cansar. Só que não é isso que tu tem que fazer. Tu tem que saber que tu tem que olhar lá na frente. Eu vou dar o meu 101% durante o treino, por quê? Porque eu vou alcançar um resultado lá na frente. Então, quando eu condiciono a minha mente também a olhar lá na frente, eu paro de querer esta recompensa momentânea. E sim, eu vou sempre querer a recompensa que está lá na frente. Tá? Então, era só esse complemento ali que eu queria fazer, César. Legal. Eu agora lembrei, né, quando a gente lê sobre a história dos grandes atletas, a gente tem exemplo, né, do Michael Phelps. Aqui no Brasil, o Cielo é o exemplo mais clássico, né? Eles tinham os tempos que eles queriam fazer anotados na parede, no teto, na porta, no armário do vestiário, estava colado lá o tempo que ele queria fazer. Tinha gente que até dizia assim, isso é impossível você fazer. E o tempo, né, que o Cielo queria fazer era em torno de 21,90, que é realmente, eu não lembro agora, eu até tenho a foto do papelzinho que ele escreveu, né, com ele, e ele praticamente acertou, né, e vai para 11 anos o recorde mundial dele aí. Então, tracem suas metas, mas sabendo que elas têm step by step, que elas têm passo a passo para serem seguidas. E não é simplesmente treinou um pouquinho lá e vai chegar e baixar um tempão. Esta meta, ela é feita, construída diariamente. Diariamente, todos os dias, em comportamento, em mente, em alimentação, em descanso, em sono, né? A gente vai falar uma live só sobre recuperação, como o atleta se recupera, o que ele precisa fazer. Então, nós estamos aqui ajudando a natação, ajudando o seu resultado, ajudando os profissionais a melhorarem, a aumentar o seu leque de argumentos também,
para poderem conversar com seus atletas, os pais ficarem esclarecidos, né? Só lembrando para vocês que essa live ela fica no Stories do Instagram por 24 horas, mas a gente está gravando e salvando para colocar no YouTube. Até a professora Noeli, que deve estar aí online, ela também está fazendo isso. E a gente vai reunir todas as lives num canal para vocês poderem rever isso e recomendar também para os seus colegas e atletas, né? Então, tem aqui a mãe, né? Deixa eu ver aqui, ó. Andy Speed, né? Diz que fala para o filho, ou pai, não sei, e que não precisa ser o mais talentoso na piscina, mas que vai ser um melhor treinar e tal, se dedicar, motivar os amigos, já é um campeão. Perfeito aí, Andy. Legal. Obrigado pela tua intervenção aí. Eu vi amigos de Peru, saludos a ustedes. Espero que estejam gostando. Nós vimos também aí a NutriGold, né? Está online aí a NutriGold. A Beatriz, querida Becker, lá do Santa Mônica, que a gente adora ela, pediu para live da NutriGold. E é a live de quarta-feira, Beatriz. Então, na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre nutrição, sobre alimentação, e agora é uma época diferenciada, né? Porque antes a gente falava na dieta para o treinamento, na dieta para a competição, e agora a gente vai ter que falar numa dieta diferente, que é a dieta do detraining, né? Do destreinamento. Então, vai ser uma live muito legal aí. Quarta-feira, a gente espera vocês às 7 da noite. Então, para finalizar esta nossa live, vale uma revisão. O que nós podemos fazer para turbinar a mente de vocês? Lígia, dá um resumo aí rápido. Resumo. E eu também termino aí com o meu resumo. Tá. Então, primeiro, lembrando só que é a mente que nos traz ansiedade e que nos traz confiança e segurança. Então, cabe a gente saber manipular a nossa mente, ok? Porque senão ela acaba manipulando a gente. Então, tracem metas, sempre pensando no positivo, naquilo que vocês querem, porque isso vai fazer vocês colocarem o foco aonde realmente interessa. Decomponha esta meta, esse objetivo maior em metas pequenas, que serão os degraus que vão fazer você chegar lá. E isso vai fazer com que você se sinta motivado, principalmente neste momento. Então, trace metas menores para a sua rotina, para os seus treinos, para aquilo que você quer. Deixe essas metas visíveis, bem como o César lembrou, o tempo, o que vocês querem, olhem para isso diariamente. Ok? A mente de vocês precisa olhar para isso, porque ela vai tendo aquilo como real. Ela vai se acostumando com aquela informação. Ok? E vai dando recurso para vocês. Coloquem-se sempre no seu melhor estado mental. Ou seja, lembrando daquela fórmula. Um pensamento leva a um sentimento que te dá um comportamento e que vai te dar um resultado. Então, cuide dos seus pensamentos para que dê os melhores sentimentos que você precise. Se sentiu que está desmotivado, triste, mude a estação, mude o seu estado mental, arrume a sua postura, coloque uma música que incentive você, trabalhe a parte da visualização, se veja naquele melhor estado, tá? E uma questão que eu não falei aqui, que agora o César comentando ali, que eu acho bem interessante, a gente tem palavras que a gente precisa cuidar. Então, anotem aí algumas palavras que vocês precisam evitar de falar, e principalmente quando forem escrever as metas. Então, a primeira é o não. Então, a gente tem que tirar o não. Então, nunca colocar o não, né? O que eu não quero. O nunca, então a gente também precisa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, eu estou conseguindo. Sempre que a gente for traçar um objetivo, trace isso no presente. Então, para que a mente entenda que isso já é real.
Ah, Lígia, mas eu não consigo. Então coloque o ainda no final. Eu não consigo ainda. Eu estou em busca de. Eu estou conseguindo. Porque isso a mente faz com que entenda que tu está num processo de conseguir aquilo. Então eu estou Só um pouquinho, conseguindo, eu Lígia. estou... Vai cair agora e vamos